Sejam bem-vindos ao canal Túnel do Tempo TV. E no vídeo de hoje estaremos relembrando a exibição do programa Chespirito no Brasil. Após o final das gravações das séries Chapolin Colorado em 1979 e Chaves em 1980, Roberto Gomes Bolanhos, apelidado como Chespirito, que significa Pequeno Shakespeare, resolveu retomar o seu antigo programa com o nome Chespirito. Este programa, que havia sido exibido no México entre 1970 e 1973, era dividido em quadros com os vários personagens de Bolanhos, assim como Chaves, Chapolin, Chompiras, Dr. Chapatin e muitos mais. As histórias de Chaves e Chapolin ganharam grande destaque no programa Chespirito, tanto que em 1973 o programa foi substituído pelas duas séries Chaves e Chapolin. Porém, ao final dos anos 70, Chespirito resolveu finalizar Chapolin Colorado e no início de 1980 finalizou a série Chaves, dando início a uma nova fase de seu antigo programa Chespirito. Com a volta do programa Chespirito, vários personagens de Bolanhos que já não eram usados há muitos anos voltaram à ativa, ganhando quadros específicos no programa. Este foi o caso de Chompiras, que teve seus últimos episódios gravados ainda no início dos anos 70 como pequenas esquetes nas primeiras temporadas de Chaves. O programa Chespirito durou de 1980 a 1995. Nas primeiras temporadas, mais especificamente de 1980 a 1986, as esquetes de Chaves e Chapolin continuaram como o carro-chefe de Chespirito. Porém, a partir de 1987, Chompiras ganhou maior destaque no programa Chespirito, passando a ser o carro-chefe até a última temporada em 1985. As primeiras temporadas contavam com esquetes de Chaves, Chapolin, Chompiras, Dr. Chapatin, Vicente Chambon e Chaparrón. Ainda falando em Chompiras, que tinha esquete com o nome de Los Caquitos, no início, Chompiras e Botijão, que agora substituía Ramon Valdez no papel de Peterete, eram dois bandidos muito atrapalhados. Porém, a partir da temporada de 1987, Chompiras e Botijão abandonaram suas vidas de crime e agora passaram a se dedicar ao trabalho honesto no hotel do Sr. Lúcio. Chompiras se tornou carregador de malas, porém carregava apenas quando o cliente lhe dava boas gorjetas. Botijão se tornou assessorista do hotel, porém o elevador não subia com ninguém devido ao seu peso. A esposa do Botijão era Chimoltrúfia, interpretada por Florinda Mesa, que se tornou a camareira do hotel, a única funcionária que cumpria corretamente sua função, apesar de deixar os hóspedes loucos com suas cantorias. Bolanhos apresentou dezenas de personagens interessantes no programa Chespirito, porém neste vídeo vamos enfocar mais as temporadas de 1990 a 1995, que foram as exibidas aqui no Brasil. Chespirito chegou por aqui no ano de 1997, pela CNT Gazeta, emissora que operava pelo canal 11 de São Paulo. O seu domingo não vai ser mais o mesmo, nem a segunda, muito menos a terça ou qualquer outro dia da semana. A partir do dia 1º, a turma do Chespirito vai invadir a sua TV. Junte-se a ele. Tem o Chaves, o Botijão, o Chombira, a Chimoltrúfia, a Marurita, o Sargento Refúgio, um mais louco que o outro. E você vai rolar de rir com as loucuras que eles aprontam. Isso todo santo dia, aos domingos às 7 da noite e de segunda a sábado 8h30. Chespirito, a sua dose diária de bom humor. Estreia domingo, dia 1º, aqui na CNT.
Assim como o SBT, a emissora havia fechado um pacote de novelas com a Televisa do México, e Chespirito estava incluso neste pacote. Nesta época, Chaves e Chapolin já eram sucessos consolidados no SBT. A CNT exibiu diversas chamadas, usando até mesmo os atores da série para divulgar Chespirito na sua programação. Amigos de Brasil, a través de CNT, reciban um abraço de Chaves. E fique aqui, na CNT, seu novo canal de telenovelas. No início, a CNT exibia Chespirito diariamente, devido à grande aposta da emissora nos personagens de Roberto Gomes Bolanhos. A fase exibida no Brasil já tinha Chompiras como o carro-chefe de Chespirito, sendo que a maioria dos episódios se passava no hotel e víamos as trapalhadas de Chompiras, Botijão e Chimoltrúfia. Algumas poucas esquetes de Chaves, Chapolin e Chaparrão também foram exibidas pela CNT, porém o número foi tão baixo que poucos se lembram destas exibições. E qual é? Com a chave? É que acontece que minha mulher não encontra a chave. Ah, eu suspeitei desde o princípio. Não resta outro remédio a não ser usar a força bruta. Mas, Lucas, olha, eu também trouxe açúcar. Ah, você fez muito bem, Chaparrão, porque não vai demorar para chegar a vizinha com sua cartilheira de sempre. Perdão, incômodos vizinhos, mas poderia, por favor, me arrumar uma xícara de açúcar? O que disse, Chaves? Me escapuliu outra vez. Sim, escapuliu outra vez. Você sempre diz a mesma coisa. Sim, mas nada mais que usar secas. A dublagem foi realizada em São Paulo pelo estúdio BKS e infelizmente não puderam contar com algumas vozes, como a do principal, Marcelo Gastaldi, dublador de Chaves e Chapolin, que havia falecido em 1995. Porém, algumas vozes foram substituídas sem a menor explicação, como por exemplo os personagens de Edgar Vivar, o Sr. Barriga e Botijão, que não tiveram a voz de Mário Vilela, mas de Ivo Roberto Tatu. O professor Girafales não teve a voz de Osmiro Campos. Nesta produção foi dublado por Sidney Lila. As personagens de Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, também não contaram com a voz mais famosa de Cecília Lemes, mas sim da primeira dubladora de Chiquinha em Chaves, que foi Sandra Mara Azevedo. Os personagens principais, Chompiras, Chaves e Chapolin, tiveram a voz de Sérgio Galvão. A dublagem da BKS foi bastante fiel ao texto original, e cerca de 100 episódios foram exibidos na CNT com esta dublagem. Após alguns anos, foi descoberto em uma entrevista com o dublador José Parisi Júnior, dono do estúdio Parisi Vídeo na época, que uma nova leva de episódios adquiridos pela CNT haviam sido enviados para dublagem em seu estúdio. Porém, esta leva nunca foi exibida pela CNT. Uma grande curiosidade desta dublagem da Parisi Vídeo foi o fato de Mário Vilela ter dublado os personagens de Raul Chato Padilha, o Jaiminho, já que Eleu Salvador, que o estava dublando na BKS, não estava disponível na época. Infelizmente, nunca pudemos ver as dublagens de Vilela nos personagens de Raul Chato Padilha. Ao final dos anos 90, a CNT rompeu seu contrato com a Televisa e o SBT adquiriu os direitos de Chespirito. Porém, conta-se que a emissora de Silvio Santos não gostou das dublagens exibidas pela CNT e mandou redublar todos os episódios no estúdio Gota Mágica, sob a direção de Mário Lúcio de Freitas, que já havia trabalhado na parte musical das dublagens originais de Chaves e Chapolin na TVS. A nova dublagem contou com as voltas de Osmiro Campos como Professor Girafales e Cecília Lemes como Chiquinha. Porém, Mário Vilela não voltou aos personagens de Edgar Vivar, o Sr. Barriga, e os personagens de Roberto Gomes Bolanhos como Chaves, Chapolin e Chompiras foram dublados agora por Cassiano Ricardo.
Algumas características desta nova dublagem foram bastante questionadas pelo público na época da exibição. Por exemplo, os nomes Chompiras e Chaparrão foram substituídos por Chaveco e Pancada. Mesmo o SBT tendo adquirido Chespirito ainda no final dos anos 90, a série só veio a estrear na programação do SBT no ano de 2001, agora com um novo nome, não Chespirito, mas sim Clube do Chaves. E esta dupla, campeã de humor, já aprontava pra valer. Imagine quando a turma toda resolve aparecer no Clube do Chaves, com o Chapolin, Chaveco, um cara bem disposto e cheio de conversa, Pancada, que não bate muito bem da cabeça, Dom Caveira, com seu humor de arrepiar, Chapatin, um médico um pouquinho complicado, e ele, o Chaves, sem querer querendo. Você não pode perder. Começa neste sábado, a partir da 1h30 da tarde. E durante toda a tarde, tem confusão a qualquer momento no Clube do Chaves. Inicialmente foi exibido nas tardes de sábado com grande sucesso. Porém, com o decorrer das semanas, a audiência foi caindo. Isso se deve aos fatores dublagem e às características dos personagens de Chaves e Chapolin, que tinham suas histórias exibidas, porém que eram gravadas nos anos 90, onde os atores já estavam bem mais velhos e diferentes da fase clássica que o público brasileiro estava acostumado. Assim, em meados de 2002, o Clube do Chaves saiu da programação do SBT e voltou apenas em meados de 2007 como tapa-buraco no horário das 5 da manhã no SBT. Neste meio tempo, a Amazonas Filmes lançou os DVDs de Chaves, Chapolin e Chespirito no Brasil com uma nova dublagem feita no Estúdio Gábia, onde os personagens principais ganharam a voz de Tata Guarnieri. Tinha que ser o Chaves! Eles chegaram para fazer a alegria de adultos e crianças. Chegou a coleção de DVDs que todo mundo estava esperando. Já estão à venda os boxes 1, 2 e 3 do Chaves, Chapolin e Chespirito. Agora você vai poder ver e rever os personagens mais amados da TV, na hora que quiser. Ligue e peça o seu. Agora não falta mais nada. Colecione você também. Lançamento Amazonas Filmes e Televisa Home Entertainment. Ainda em 2009, Chespirito foi exibido na TV paga do Brasil pelo canal TLN, que exibia novelas da Televisa, e Chespirito com a dublagem da Gota Mágica. Voltou ao SBT somente no ano de 2017 de forma muito rápida, sendo exibido nas tardes da semana os episódios de Pancada, Chaveco, Dr. Chapatin e Dom Caveira, intercalando com os episódios da fase clássica de Chaves e Chapolin dos anos 70. E esta foi a exibição de Chespirito no Brasil. Para encerrar este vídeo, deixamos mais duas curiosidades. A primeira é que atualmente, tanto Chespirito quanto Chaves e Chapolin estão fora do ar em emissoras de todo o mundo, devido a questões de direitos autorais. A segunda curiosidade é que o único episódio da fase inicial de 1981 de Chespirito foi exibido no Brasil como filme, o episódio duplo de Chapolin Colorado com o título Aventuras em Marte. Equipe de cientistas em apuros. Quem poderá me ajudar? Eu! É você, Chapolin! Nas mãos do nosso super-herói favorito. Dessa vez, num salvamento intergaláctico. Aventuras em Marte. Cinema em casa. Amanhã, 1h45 da tarde. SBT é Brasil. É Sistema Brasileiro de Televisão. Foi exibido pelo SBT no ano de 1999 na seção Cinema em Casa. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. Em breve estaremos de volta com mais matérias para vocês que gostam de nostalgia. Fique atento aos próximos vídeos do canal Túnel do Tempo TV.